Boa tarde a todos. Vocês já estão sabendo, eu já dou boa tarde, dizendo que, infelizmente, ontem às 22 horas eu recebi um comunicado do desembargador Alexandre Pimentel, comunicando a impossibilidade de comparecer, porque tinha um evento de trabalho em Brasília. Mas eu, por outro lado, já tenho um membro benemérito da academia, porque o Dr. Torquato, diretor da Faculdade de Direito, aceitou proferir algumas palavras aqui junto com nossa querida amiga Larissa Leal. Mas eu queria, antes de tudo, convidar para compor a mesa aqui Dr. Manuel Herarte, meu vice-presidente, com muita honra. Dr. Torquato, diretor da Faculdade de Direito da Federal. Nossa querida palestrante, doutora Larissa Leal. Larissa, eu digo sempre a ela, ela tem idade de ser minha filha. E eu sempre tive muito orgulho e sempre a achei brilhante, né? Tanto que, ao conhecê-la e assistir a várias palestras e aulas que ela dava lá em Olinda, eu a convidei para integrar a diretoria da ADECOM, que eu continuo como presidente e ela continua como vice-presidente. Nós somos eternas. E, então, eu também fiquei muito feliz que o Dr. Torquato gentilmente se prontificou a dividir essa tarde com ela, e nós temos muito a aprender com os dois sobre o projeto de reforma do Código Civil, que está muito atual e trazendo muitas dúvidas para todos os advogados, para o Ministério Público, enfim, para todos os militantes da área jurídica. E, curiosamente, quando a gente observa e compara o Código de 16 com o de 2002, muito da redação foi conservada, muitíssimo. E a experiência mostra que na redação de leis, às vezes uma mínima modificação importa uma transformação gigantesca na jurisprudência. Porque, de verdade, a redação legal, ela é, no contexto dos conflitos, ela é tensionada ao máximo. Você disputa o lugar da vírgula, como se aquilo significasse uma mudança de mundo. E, de fato, na lei pode realmente significar uma mudança de sentido radical. De forma que a comissão e é curioso, né? A comissão é de 1969 e terminou os trabalhos em 72. A segunda versão saiu em 73 e o projeto é de 75. Esse do Código de 2002. Foram vários anos de trabalho. É verdade, a comissão era bem menor do que essa atual. Atualmente são muitos os juristas, né, que participaram dos debates. Eu assisti uma boa parte desses debates. Eu achei interessantes, relevantes. Mas, para ser sincero, uma das minhas restrições à proposta consiste exatamente no procedimento escolhido, adotado e empreendido. Ele parece muito com as jornadas de direito civil que a gente conhece. E, assim, são expedientes em que problemas muito dramáticos, muito centrais, são discutidos e vencidos na ocasião por uma maioria, às vezes, de um voto de diferença. Ou seja, não é possível que essa seja uma amostragem suficiente para se resolverem problemas da ordem de grandeza que esses problemas significam. Então eu queria fazer umas pequenas observações, não tanto que os colegas aqui não soubessem, mas é porque também está sendo gravado e vai ser divulgado, então talvez haja um público, digamos assim, mais variado e menos preparado do que os que estão aqui presentes. Eu vou fazer algumas observações nesse sentido também. Sem me alongar muito, eu vou até controlar um pouco aqui o tempo, uns 10, 15 minutinhos talvez, doutora Rosana? Fica à vontade. Pronto, então é isso. Um Código Civil, né? Um Código Civil. Curiosamente, a gente tem, em relação ao Código Civil no Brasil, uma história muito peculiar. Código Civil foi prometido na Constituição do Império, 1824. E durante todo o século XIX não se conseguiu realizar, por uma série de percalços, às vezes até inexplicáveis.
Coisas que aconteceram, que não se esperava que acontecessem, personagens que empreenderam reviravoltas intelectuais, todo tipo de coisa. Muita gente atribui às circunstâncias, digamos, rurais da nossa história, ao problema da escravidão também como um empecilho de uma legislação que pudesse ser condizente com o espírito liberal e emancipatório de um Código Civil, medo de um novo desconhecido. O fato é que o anteprojeto acabou vindo do século XIX, das mãos do nosso eminente jurista Clóvis Bevilacqua, que era um dos professores mais destacados da Faculdade de Direito do Recife, na viragem do século XIX para o século XX. Personagem importantíssimo, que seria da revista acadêmica da Faculdade de Direito se não fosse a condução durante tantas décadas por nosso querido professor Clóvis Bevilacqua. Foi uma coisa debatidíssima e acirradamente combatida. Os debates que se fizeram em função do anteprojeto no Congresso Nacional são históricos entre Clóvis Bevilacqua e os que o defendiam e Rui Barbosa, que se mostrou muito resistente e que, na verdade, fazia críticas que variavam do português, que se usava a outras coisas até às vezes menos significantes mesmo. No fim veio um Código Civil, e um Código Civil muito, digamos assim, autêntico, muito até independente. Porque quando a gente fala em Código Civil, na verdade a gente tem dois paradigmas que são inafastáveis. O primeiro é o Código francês, que se chamou há um tempo atrás Código Napoleão. Esse realmente é um documento legislativo que implicou uma série de transformações muito significativas no regime da propriedade e em outros que foram a substituição do sistema estamentário, da competição de vários regimes diversos sobre um mesmo pedaço de chão, para uma nova forma de conceber essa realidade do titular do direito real e de outras tantas situações contratuais que foram de renovação radical e que influenciaram positivamente a modernização do direito civil no mundo todo. O Código Napoleão é um documento, inclusive, muito sofisticado na própria técnica de redação. Dizem que Stendhal, isso deve ser folclórico, mas que ele, antes de começar a escrever, costumava ler alguns dos artigos do Código Civil francês para se inspirar em concisão e precisão para escrever. Porque, de fato, é um código muito bem sucedido, não só nos aspectos, vamos dizer, político-legislativos, como também redacionais. É um texto muito claro. Embora a gente possa dizer que, no caso de uma lei como essa, em que as tensões são como são, nem sempre essa clareza significa necessariamente estabilidade. São as pressões, assim, os problemas de interpretação nunca são tão somente da feitura do texto, mas do contexto em que as pressões se dão e das disputas que há nos interesses diversos. Então, o Código francês, nesse sentido, foi muito bem sucedido, apesar desses percalços, e é paradigmático. O nosso Código o nosso Código de 16 teve algumas significativas influências dessa legislação e também por conta da herança da Faculdade de Direito do Recife, uma herança germanista, germanófila, a gente teve também um forte influxo do Código Civil Alemão, o BGB, que é um documento que tem uma outra, digamos assim, concepção. É um documento mais... É estranho dizer o que eu vou dizer assim, porque parece que o outro não é. Mas ele é, de alguma forma, mais técnico, mais conceitual e talvez até um pouco mais hermético. O nosso Código Civil, ele teve o de 16 e o de 2002 herdou isso um pouco desses elementos assim, digamos, dessa tecnicalidade mais aprofundada, né? Eu costumo dizer, para um leigo, ler um Código Civil é quase uma missão impossível. É curioso isso. Eu sempre refiro à situação kafkaniana daquele conto Diante da Lei, em que a pessoa fica a vida toda esperando para ter acesso e não consegue. É um pouco quando você põe um leigo, e mesmo pessoas alfabetizadas, e completamente bem-sucedidamente alfabetizadas, em outros cursos superiores. Porque você veja como é curioso a redação do Código Civil. Tem lá um artigo que diz: todos são capazes
de direitos e deveres, ou direitos e... deveres, hoje é deveres, antes era obrigações, de direitos e deveres na ordem civil. Esse é o artigo 2º, se não me engano. Aí logo em seguida diz, são incapazes tais e tais e tais e tais e tais. Então como é possível que todos são capazes e logo em seguida se introduzam os incapazes? Então você vai precisar da distinção entre capacidade de fato e de capacidade de direito para poder ler o Código Civil. Sem ela você não tem acesso. E os curiosos percalços que houve na aprovação desse Código de 2002. Esse foi um código que teve uma tramitação muito mais tumultuada do que foi o já tumultuado Código de 16. Para vocês terem uma ideia, na parte mais dramática, que é a parte de direito de família e de direito das sucessões, e vejam, eu vinha silenciando sobre o Código Civil há décadas, mas agora eu resolvi falar, porque na verdade eu tomei um susto, e eu senti que a comunidade tomou um susto. As coisas aconteceram num período de 180 dias, mas aconteceram muito caladas. Tá bom, tá tudo lá registrado no YouTube, mas quanto realmente houve de participação, de interação com as pessoas fora daquele contexto? Isso me gera muita dúvida, muita até apreensão. Mas voltando lá ao Código de 2002, as circunstâncias foram tais que, quando o anteprojeto foi preparado, na parte de família e na parte de sucessões, nem o divórcio existia no Brasil. O divórcio vai vir em 77. O anteprojeto do Código é de 73, 75, na segunda apresentação. Então, você precisava fazer enormes alterações que não foram feitas durante um tempão. Depois veio a Constituição de 88, que também introduziu coisas. Aí então houve uma revolução no direito de família e em vários outros. A coisa da função social da propriedade, da boa-fé, que agora passava a ser mandamento constitucional. E depois houve essa atualização do anteprojeto que acabou sendo aprovada. Uma atualização feita, aliás, muito em portas fechadas, num ambiente pequeno. O resultado, eu preciso reconhecer, não foi tão ruim, mas também não foi ótimo. E a gente teve um código, eu diria até o mais curioso, que teve horas no direito das sucessões que a gente não sabia dizer como era o regime. Se um estrangeiro perguntasse qual é a posição em relação à sucessão na união estável ou no casamento, a gente não sabia muito o que dizer. Porque apesar da lei dizer uma coisa, a jurisprudência fazia muitas vezes outra, inclusive por ter um sentimento de inadequação em relação ao que se tinha introduzido. Eu me lembro que o artigo 1817, 37, 47, que é o da união estável, ele introduziu uma coisa que não existia no direito brasileiro, que era a herança parcial, só sobre aquestos. Não era, e depois os tribunais decidiram que no casamento, então, era só sobre aprestos, para compensar. E a gente tinha uma tradição de que o patrimônio é uma coisa inteira, é uma coisa unitária. Claro, a lei pode fazer tudo, até desmanchar essas coisas conceituais, mas há uma enorme perda quando você passa por cima, digamos assim, dos anteparos conceituais e dos anteparos teóricos, que, como eu disse, são prévios à própria leitura do texto. Tem lá artigos sobre bens. Eu vejo os alunos há anos, eu ensino Direito Civil 1. E como é uma disciplina muito abstrata, a própria proposta é abstrata, você vê que você explicar ao aluno o que é bem consumível, inconsumível, bem fungível, infungível, ele parece que eles estão olhando como se você estivesse descrevendo a realidade. É preciso, muito preciso, explicar quais são as consequências práticas de você distinguir entre fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, coisa que só se pode entender quando você já está lá em direito de obrigações, quando você já está lá em responsabilidade civil, quando você já está lá em propriedade. Como é que você vai entender como é a sucessão se você não entender que quando alguém falece, surge um bem? A herança é um bem imóvel, uma universalidade de direito. Qual é a diferença? Lá vai o código, na parte geral, explica. Universalidade de fato é isso, universalidade de direito é isso. Mas, na verdade, você só vai ter condição de entender toda essa coisa no final. E é muito curioso, a pessoa decora para fazer as provas antes de realmente entender para que aquilo serve. Isso é uma coisa curiosa. Eu digo, quando eu ensino obrigações,
você ensina obrigações a um aluno no terceiro período. E depois ele só vai entender mesmo quando ele estiver no nono período entendendo a execução civil. Você não sabe para que servem aquelas coisas de concentração da dívida, e mesmo por detrás de todos os artigos de obrigações está sempre a figura do juiz. Tudo que acontece na execução acontece perante o juiz e são retratos ou projeção do que tem no regramento das obrigações. Eu digo isso porque o Código Civil é um documento altamente técnico, né? E difícil de aprender, difícil de você se sentir confiante de que todos os textos ali são legíveis. Né? Eu me lembro, eu sempre uso o exemplo do artigo 8º do antigo Código Civil, que dizia: na proteção que esse código destina aos incapazes não se inclui o benefício da restituição. Era altamente hermético. O que é o benefício da restituição? De que está falando? E assim não é só esse, vários são artigos dificílimos de ler. E alguns que, de fato, são simplesmente mal construídos. O primeiro, por exemplo, diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse artigo, você diz, isso está certo, mas isso, na verdade, dá apenas uma definição, uma espécie de tautologia do que é ser pessoa. Porque ser pessoa é exatamente ter capacidade de direito. O que esse artigo não diz era a principal regra que um Código Civil tem que dizer, é que não pode haver um ser humano que não seja pessoa. Então, a antiga redação do Código de 16 era: todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Depois concluiu-se, acertadamente, de certa forma, que isso era sexista. Precisávamos de uma redação melhor. Então se tentou a seguinte redação: todo ser humano é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E estava muito bem, estava muito acertado. Mas o que prevaleceu, veja, e aí vem os meandros de reformas. No último momento resolveu-se que uma expressão que tem duas palavras, ela é menos boa do que uma que tem uma palavra só. Aí substituíram o ser humano por pessoa. Mas aí quando coloca toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, não está se dizendo que todo ser humano é, porque você já está. E assim, toda pessoa envolve as pessoas jurídicas, ou seja, o código, no primeiro artigo, já não diz o que tem que dizer. Depois aí na reforma, também não se resolveu, nem se aperceberam de que esse artigo é o pior, digamos assim. Porque o de abertura é como se fosse, eu vou fazer um romance, a minha primeira frase é a grande frase de abertura e eu faço uma frase que tem um erro de português, digamos. É um erro técnico, é uma atecnia, logo de abertura no Código Civil. Então existem altos riscos de haver perdas, de haver até perdas, digamos assim, culturais para o país. E de se instaurar uma série de instabilidades jurisprudenciais. Porque quando a gente assiste os debates dessa nova reforma, e veja, eu não estou querendo dizer que não era necessário haver correções. Não. De fato, os percalços da produção do Código de 2002 foram muitos e alguns resultados não são realmente satisfatórios. Precisam de correção. Houve correção na jurisprudência, houve correção em alguma legislação esparsa e isso poderia e deve ser absorvido e trazido para cá. A minha crítica é mais em relação à forma de se fazer isso e à amplitude. E assim, a crítica não no sentido de que não se pudesse alcançar algum resultado positivo em reformar isso, mas é em relação a, digamos assim, o ímpeto de larga reforma, como se tudo fosse imprestável e como se a ocasião de reforma fosse a ocasião de radical transformação. O momento em que a gente vai introduzir para o país um novo direito civil. Mas será que isso é desejável? E quem teria legitimidade para fazer uma reforma tão, vamos dizer assim, substancial? Quem está legitimado para saber o melhor direito civil futuro, um direito civil totalmente diverso desse direito civil que se tem? Por exemplo, a regra sobre boa-fé, e agora se pretende que ela já leve à anulação dos negócios jurídicos que diz respeito. Ou seja, a gente vai ter agora um princípio, que claro, era uma pauta hermenêutica central, ninguém para falar melhor de boa-fé daqui do que a doutora Larissa, professora Larissa, não é verdade, que trabalha com isso já há muitos anos e conhece bem, mas o passo que se deu foi um passo largo demais. Essas pretensões de que na cabeça do juiz houve boa-fé e o negócio todo está desconstituído por essa circunstância, digamos assim, mais difusa, mais difícil de ser
de ser aferida rigorosamente na aplicação da regra, isso introduz um novo horizonte de incertezas, um novo horizonte de preocupações, como também a questão da... Eu sou um dos maiores interessados em estudar e entender a teoria da aparência. A teoria da aparência é aquela circunstância em que você paga uma pessoa... Todo mundo deve pagar o seu credor, mas eventualmente você paga quem não é o seu credor e pode prevalecer esse pagamento excepcionalissimamente se trata daquilo que a gente chama credor aparente. Se as circunstâncias são tais e quais que levam aquele que vai pagar à convicção de que paga, então, a um credor adequadamente, ainda quando não o seja. Por exemplo, alguém que se apresentava aparentemente como herdeiro, por ser conhecido como filho, como parente, e que depois se verifica numa ação de investigação de paternidade que não era. E, no entanto, você pagou. Esse pagamento a quem não era credor, nessas circunstâncias excepcionais, em função de uma boa-fé implícita, ele prevalece. Como também o credor putativo, o herdeiro putativo. Toda essa teoria da putatividade, que é o que a gente chama teoria da aparência, é muito sofisticada, é muito equânime, é muito justa, é muito correta, é muito oportuna em tantas e quantas situações. Mas o Código Civil agora introduz isso como uma regra geral. Quer dizer, o Código Civil não, né? A pretendida reforma introduz essa teoria da aparência como uma espécie de regra geral. Quais serão as consequências da boa-fé, vamos dizer assim, entusiasmada, que gera a nulidade dos negócios, ou da teoria da aparência, que funcionava em situações excepcionais, como regra geral? Toda vez que uma coisa seja feita de boa fé, mesmo quando ainda formalmente incorreta, ela prevalecerá. Quais serão as consequências no ordenamento jurídico desse tipo de repercussão? Isso é incalculável. Isso é, de maneira certa, a introdução de novos elementos de insegurança quando a gente começou a se recuperar das inseguranças que, de 2002 para cá, naturalmente se introduziram já. E se introduziram por esses percalços. De novo, aí eu vou ter que fazer uma pequena defesa da comissão originária. Você preparar um projeto em 73 e ele sair em 2002, depois de uma lei de divórcio, depois de uma Constituição como a que a gente teve, com todas essas transformações, e você imaginar que não vai ter, vamos dizer, e que uma comissão de, como é que se chama isso? Compatibilização com a Constituição, que foi a comissão com o Ricardo Fiuza, com o Alexandre Assunção, com o Mário Delgado, que são pessoas competentes, mas também, de novo, feita a portas fechadas, com muitas manobras hermenêuticas questionáveis, ou seja, houve todo um período de incerteza que, em vez da gente agora eliminar de vez, a gente renova, introduzindo, digamos assim, modificações, modernizações questionáveis. Porque leva muito tempo para um Código Civil sedimentar uma jurisprudência, para a gente ter certeza de como tal ou qual artigo, tal ou qual dispositivo é lido de acordo com o contexto do tempo e do espaço. Isso precisa realmente um aprofundamento. A lei, ela não se mostra cabal só pelo texto. Ela se mostra naquilo que ela reproduz no ambiente, naquilo que ela, de certa forma, desdobra no tempo. E é por isso que o Código de 2002, diferente do 16, a gente pode dizer que era um código judicial. Por que judicial? Porque a ideia do uso das chamadas cláusulas gerais, que são termos vagos, inclusive a boa-fé e a função social, era intencional para que se tivesse um texto com mais durabilidade. Significando dizer que a atividade jurisdicional seria necessariamente complementar e, de fato, partícipe da produção do documento. A gente só vai saber o que é o Código Civil quando os juízes complementarem aquela regra no contexto da sua aplicação real. E isso permite que, com o mesmo texto, a jurisprudência possa variar no tempo e no espaço para se adequar às circunstâncias.
O que você poderia dizer não é condizente com a tradição da preocupação com a segurança jurídica, porque põe muito poder, aparentemente, nas mãos dos juízes. Mas, de fato, a experiência mostra que não há lei sem jurisprudência. A inteligência do direito é a inteligência jurisprudencial. Não à toa, a jurisprudência significa ciência do direito. Porque é só na mão da experiência real, que a gente podia até chamar do laboratório real da vida, que é o judiciário, que são as causas, que são as lides, que são o choque de conflito, é que você vê a significância e a prestância de uma lei. Então a gente teve com defeitos que o Código 16 pudesse ter, a gente teve toda uma construção a partir dessa experiência com aquele texto que se acumulou e que foi aproveitada no Código de 2002, que foi incluída. Eu me lembro da questão do famoso texto do Caio Mário da Silva Pereira sobre lesão nos contratos bilaterais, porque uma das opções do Código de 16 era que não havia mais essa questão da lesão. O tal benefício da restituição, que eu falei no artigo 8º, não se inclui o benefício da restituição na proteção aos incapazes. Na verdade, não se inclui o benefício da restituição em caso nenhum. Porque essa restitutio ad integro que o direito romano tinha legado, ela é o que hoje a gente chama de lesão. E a lesão não existia entre os defeitos dos negócios jurídicos no Código de 16. O Código de 16 era, nesse sentido, um código, digamos assim, mais liberal, mais enxuto, menos, digamos assim, flexível nos termos que é flexível o Código de 2002 em relação à prática jurisprudencial. O juiz tinha menos poder na face da lei, ou pelo menos aparentemente menos poder na face da lei anterior do que na lei de 2002. E a gente vai ter um trabalho como o de Caio Mário, que é de uma doutrina de altíssimo nível e que mostra como em certas circunstâncias ainda o direito brasileiro não dispensava a lesão, como havia jurisprudência nesse sentido, como havia inteligência na construção de soluções, de certa forma, para além um pouquinho da letra da lei. E isso depois foi assumido de volta, foi reintroduzido no Código Civil. Hoje a gente tem estado de perigo, a gente tem lesão, como defeitos dos negócios jurídicos dentro do nosso rol de defeitos dos negócios jurídicos. Então foi um projeto e um trabalho que incorporou muito da realidade jurisprudencial. O que eu vi nos trabalhos, e preciso se dizer, ainda que eles tenham trabalhado em grupo fechado, está tudo na internet. E eu tenho colocado, apesar de estar já há algum tempo fora da sala de aula, porque estou na direção da faculdade, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu digo aos alunos que a aula de Direito Civil, vai lá assistir às discussões da comissão. É ótimo para você ver quais são os problemas candentes, quais são as ideias, e etc, etc. Mas não é ótimo para se saber se aquele resultado final é o resultado ótimo. Porque você tem numa mesa 8 pessoas, e aí fica 5-3. Isso significa o quê em termos de legitimação para uma decisão e para uma nova lei? E aqueles que foram escolhidos como e por quê? Em suma, teve pouco arejamento e muita pressa. 180 dias parece muita coisa, mas para certas coisas. Para uma legislação com esse teor, com essa dimensão e assim, com esse impacto, é pouquíssimo. É pouquíssimo, foi tudo muito rápido. Ai, vamos dizer, e já disseram, não, estamos em outro tempo, o tempo é outro. Hoje tudo é muito mais rápido do que foi antes. Mas a reação, de verdade, só houve uma reação, só se acordou em relação a essa transformação quando começaram a haver notícias, digamos assim, escandalosas, como vai acabar a monogamia. Estão fazendo um Código Civil que vai acabar com a monogamia. Estão fazendo um Código Civil agora em que o cônjuge pode deserdar o outro cônjuge num testamento cerrado. Ou seja, você nem está sabendo. Quando a pessoa morrer, tira da gaveta um testamento cerrado e tchau. Então, aí nessas coisas que doem na vida de todos, aí começaram a abrir os olhos para isso. Só que essa preocupação, ela deveria estar lá desde sempre.
E não foi o que houve, porque ainda que assim, formalmente se tivesse dado notícia, mas o alcance dessa notícia foi nenhum na realidade das coisas. Havia a presunção de publicidade e os efeitos presumidos da publicidade, como a gente conhece, mas a divulgação real, mais o engajamento real, mais o debate público, esse não houve. E o curioso é ver o entusiasmo reformatório, porque as pessoas não estão lá para consolidar, estão lá para transformar. Se fosse uma obra de consolidação em que a gente tivesse, vamos dizer, assentando elementos de segurança jurídica, seria talvez muito mais conveniente do que pegar uma ocasião como essa para revolucionar o direito brasileiro. Eu acho que a revolução não é sempre uma boa solução. Há necessidade de contínua adaptação, sem dúvida, mas o melhor lugar para que essa adaptação ocorra não é dentro de uma comissão legislativa. O melhor lugar para que as adaptações sejam criadas é na doutrina, com o aspecto amplo do debate doutrinário, nas revistas, nos livros, nos congressos, nos simpósios, que lentamente vão criando um assentamento, vou chamar assim, ideológico, ou de ideário, ou até teórico, se você quiser. E depois, a absorção disso no trabalho dos juízes. Os juízes são os que fazem o direito, do sentido mais ponta de rama. Aí vai um conjunto de muito competentes juristas, mas que foram, vamos dizer assim, instigados a exercer um poder de transformação que não é uma simples revisão. Porque uma coisa é, vamos consertar aqui alguma coisa sobre direito de família. Aí a gente chama uma comissão de especialistas e conserta o direito de família. Depois faz isso, faz aquilo. Mais de 1.000 artigos foram modificados ou introduzidos no contexto de 2.000 que havia. 2.200 e poucos. Ou seja, é muito maior. Na transformação, como eu já disse, de 16 para 2002, mais ou menos 70% do texto originário foi conservado. Hoje não é a verdade, ou seja, essa comissão que foi criada para fazer uma revisão e uma atualização, ela está, de fato, criando um outro Código Civil, totalmente diferente, inclusive com uma outra proposta metodológica. Aquele código que se punha para ser um documento mais estável, que ficasse por mais tempo, colaborando, inclusive, para o assentamento da estabilização. Porque, veja, o Brasil não é um país estável. As transformações são muito radicais e muito surpreendentes. E, veja, a gente tem, claro, no contexto da realidade jurídica, vamos dizer, um elemento natural de fluidez. Mas uma coisa que a gente pode pensar sobre um critério para avaliar decisões judiciais ou mesmo teorias jurídicas é que quando uma coisa no ambiente jurídico ela é muito surpreendente, quase sempre ela não é boa. Porque há na solução jurídica uma projeção das expectativas naturais, do campo da realidade das pessoas, das interações que as pessoas têm entre si e das expectativas que estão envolvidas. Se você vê uma decisão jurisprudencial muito surpreendente, quase sempre ela não é boa. Ela é, digamos assim, inadequada por algum motivo que no contexto se vai depois poder verificar. O direito ele não deve surpreender. O juiz não deve surpreender, ele precisa ser aquilo que fundamentalmente confirma. É nessa expectativa de confiança no judiciário que assenta-se a sua legitimidade. E essa é a razão que a gente reclama disso, que a gente chama de ativismo, porque o ativismo é um daqueles momentos em que você surpreende, não é? Às vezes você dá decisões que são, se não contra a legem, muito claramente preterlegem, ou seja, para além da lei, que sai do âmbito do que lendo você podia ver só do texto. Mas isso faz parte do nosso contexto cultural, a gente entende que o juiz faça isso. Às vezes até decide, em certas circunstâncias, de fato contra a legem, ou seja, contra o texto. E isso se conhece desde Aristóteles. No finalzinho do livro 5º da Ética Nicômaca, ele fala da teoria da equidade, e na teoria da equidade ele diz isso, olha, um texto, muitas vezes, porque ele é construído de maneira genérica, porque ele é construído de forma abstrata, na prática é preciso fazer o contrário do que foi dito em certas ocasiões, não para contrariá-lo, mas para confirmá-lo.
Há certas ocasiões em que não se previu uma circunstância contraditória em que fazer-se simplesmente a letra da lei valer vai gerar o resultado oposto que o legislador queria ao instituir a normatividade. E aí é preciso a inteligência do juiz, é preciso a sensibilidade do juiz, é preciso a criatividade do juiz de entender as circunstâncias humanas que estão envolvidas e que precisam ser atendidas. De novo, esse elemento de confiança. Então, há nessa reforma um ímpeto, na minha sensação, na minha avaliação, um ímpeto de transformação, eu diria, muito acentuado e, nesse sentido, inadequado. A gente precisava de verdade agora, e a gente tem necessidade de fazer correções, tem necessidade de um texto mais estável, de reparar isso. Eu tenho a expectativa de que isso introduza uma nova discussão. E também tem uma expectativa, e aí não sei se vai se cumprir, que o destino dessa reforma seja o mesmo destino do Código Comercial. Dormir para sempre numa gaveta. É isso que eu queria dizer. Eu estou mais expressando minhas ansiedades do que propriamente minhas certezas, porque de fato é disso que eu estou falando. Introduz muita insegurança com uma reforma que se pretende tão radical, num contexto tão rápido e entre tão poucas pessoas. Basicamente é isso que eu sinto disso. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar em reformar as leis. Não, e nem que nenhuma lei é sagrada a ponto de ser imutável. Mas a gente precisa cuidar que as reformas não surpreendam, porque essas surpresas quase sempre elas são mais nefastas do que benfazejas. Nós nos amamos como mães e filhas devem se amar. Né? Verdade. Nem sempre acontece. Quero cumprimentar o professor Manoel Hart, professor de todos nós, Faculdade de Direito, e pedir a ele que fique, por favor, na faculdade. Meu diretor e amigo dileto, Torquato, sempre brilhante em sua fala. E na plateia, especialmente, meu amigo Fernando Araújo. Também nos encontramos, somos colegas fraternos desde o século passado, milênio passado, quando eu comecei a dar aula. Torquato falou e eu vou tentar, minha máxima dedicação, dar uma continuidade ao que ele disse. É muito comum dizer, 20 anos hoje equivalem a 100 anos do século passado. As coisas mudaram. E aí, de repente, nós nos vemos exaustos no final da noite, chegando em casa, e tem uma pilha de mensagens no WhatsApp que nós precisamos responder, tem outro no Instagram, tem outras situações no YouTube que nós precisamos ver, tem aquele filme que estreou no cinema e nós não fomos e está lá no streaming. Então, se o tempo ele tem esse sentido aí de pouca valia no passar, as transformações também nos deixaram mais ocupados e, em alguma medida, mais ansiosos. Nós estamos aqui reunidos e há 22 anos, 21 na verdade, porque teve a vacatio legis, nós estávamos impactados com o Código de 2002. E ainda há muitas questões no Código de 2002 que estão sendo discutidas, e que bom que estão sendo discutidas. Eu sempre trago, quando eu estou em sala de aula, e eu sou a encarregada de ministrar Teoria Geral de Direito Civil no mestrado e doutorado, eu nunca deixo de comentar o primeiro artigo do Código de 2002, que foram para lá, foram para cá, e aí eu trago a posição de Teixeira de Freitas, que poderia ter feito um código, e pelas vicissitudes, todas pelas quais ele passou, o Brasil passou, as situações ocorreram, não veio um código ali. E para Teixeira de Freitas, todo aquele que tem direitos e obrigações é pessoa. Ele invertia. Não é a pessoa que tem direitos e obrigações. Todo aquele que tem direitos e obrigações. É um pau-brasil.
tem obrigação, então o pau-brasil será pessoa. Claro que ele não tinha esse raciocínio, mas ele invertia. Quando Clóvis Bevilacqua foi tratar desse tema, começou a discussão de como é que iria escrever. Na verdade, é aquela tela branca para todos nós que escrevemos e que é assustadora. Eu vou começar como? Como é que eu, na primeira abordagem, eu capturo? E aí eu costumo dizer que a redação acabou sendo exitosa em comparação ao que veio depois, porque nós não tínhamos apenas Clóvis Bevilacqua, nós tínhamos toda a pressão de Rui Barbosa e seu grupo, e Rui Barbosa dialogando ali sobre como escrever, nos moldes que Torquato comentou. Já o Código de 2002, ele é de 75, chega em 2002, na verdade, para nós chega em 2003, com uma redação, vamos dizer, final, quase vergonhosa, porque chega lá e diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento convicto. Quer dizer, a personalidade civil só pode ser da pessoa, não... E aí nós costumamos dizer, faltou Clóvis dialogando com Rui Barbosa para que isso não ocorresse, para que essa redundância, esse absurdo. Porque se há algo em que os juristas, e especialmente as pessoas que se dedicam mais ao direito civil, porque não se pode mais querer esse tipo de especialização, eu só trabalho com direito civil. Então você não pode praticamente fazer nada, porque tudo em direito civil está articulado a partir do mundo das ideias, não é nem nos fatos e nos acontecimentos, é no mundo das ideias. Mas para quem se dedica a estudar o direito civil, as palavras, elas têm um significado muito particular, uma liberdade impassível de nos tornar, enquanto juristas, tutores dela. E quando essas palavras elas integram um corpo, como o Código Civil, elas atribuem reciprocamente força. E essa força, ela é algo bom e não ruim, porque se trata de um sistema. Então, a adaptação de um sistema novo numa sociedade que está em uma situação de transformação ainda mais rápida é tanto mais preocupante. Alterar um código com a velocidade dos acontecimentos que dizem que tem acontecido, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não acho, não acredito que o tempo seja tão bem sucedido assim perante a nossa possibilidade de fazer escolhas. O que tem acontecido é que as pessoas têm nos obnubilado nas escolhas. Então nós passamos a acreditar que não temos escolha, acreditar que se aquela mensagem chegou, nós precisamos responder naquele mesmo momento, nós precisamos estar sempre online, nós precisamos estar sempre bem informados a partir de tudo, mas essas escolhas, elas não são fruto de uma vontade legitimamente manifestada. Então, o Código Civil, tratando de uma maneira mais objetiva, para mim, dentro do ordenamento jurídico, ele equivale a barragem. A doutrina é a ponte. E para além da ponte está os advogados, Ministério Público,
o judiciário. Nós precisamos ter boas pontes. Nós precisamos ter um bom destino. Ninguém vai por uma ponte, o destino é ruim. Mas a barragem precisa funcionar. Então, se nós tivemos 2 códigos que demoraram um tempo, que Torquato falou, outro dia, no nosso grupo de diálogos, eu disse, eu não vou ler essas sugestões, porque quando elas vierem eu já estarei aposentada. Estarei aposentada porque a média de tramitação de um código aqui no Brasil é de 24 anos. Então eu espero que em 24 anos eu esteja aposentada e quando me perguntarem eu possa falar dos códigos que vi e dos quais falei e eu seja no máximo alguém que fala algo razoável sobre o passado. Claro que esse niilismo não pode prosperar em um momento como esse. Claro que eu estou também preocupada com o que vem. Porque é como se nós estivéssemos diante de uma nova barragem que não necessariamente está bem ligada à ponte e que está respondendo a um reclame de trazer para o código aquilo que foi consolidado pelo judiciário, quando nós sabemos que o judiciário está ali posto de portas abertas para fazer esse trabalho a que Torquato se referiu, que é olhar para a lei, consultar a doutrina, consultar inclusive o sentimento pessoal de justiça do magistrado e aplicar aquilo que também está na lei, que é na hora de aplicar a lei, no momento de aplicar a lei, o magistrado deve estar de olho, né? Estar preocupado com as finalidades a que a lei se destina e ao bem comum. Então eu fico muito preocupada quando eu vejo uma lei que não parece apegada a esse bem comum, ao bem. E um dos maiores bens em direito civil é a estabilidade. Isso pode parecer um discurso retrógrado, isso pode parecer um discurso ultrapassado. Isso com certeza é mal visto pelas pessoas que com boa intenção, com excelente intenção, querem promover uma transformação no Código Civil. Mas em matéria de codificação, o primeiro dado é a estabilidade. É melhor uma lei estável que não atenda a todos os meus interesses do que ou lei alguma ou uma lei que eu não sei como será interpretada. Porque eu perco o critério até de pensar, levarei ou não a juízo. É claro que as decisões podem sim e devem avançar pontualmente. Mas ninguém espera um repertório jurisprudencial repleto de surpresas. Nós ainda estamos nos acostumando com as funções do CNJ em matéria de direito civil. Nós ainda discutimos, por exemplo, quando o CNJ resolve esse ato poderá ser cartorário, esse ato poderá ser cartorário, nós precisamos dialogar, precisamos rever, e é um processo de diálogo. Então, em que pese a comissão desse projeto que transforma, que não atualiza, é um projeto que transforma mesmo, ser formado por doutrinadores, me parece que, mesmo com toda essa
mecânica voltada para o diálogo amplo, não houve esse diálogo amplo. Veja, em 1975, quando foi, digamos assim, depositado o projeto do Código de 2002, não tinha fax, não tinha telefone celular, não tinha internet, nada. Eu posso dar um pulo aí e chegar ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei ordinária federal, tem o nome de código, mas é bem mais enxuta e tudo, tem um âmbito de aplicação bem mais restrito, muito mais restrito, que é de 90 e também não tinha internet, também não tinha telefone celular. E a doutrina tratou de dialogar sobre propostas de atualização que estão chegando, algumas tardias, mas enfim, é o que se pode fazer, como a lei de superendividamento, dos contratos eletrônicos, mas enquanto isso não acontece, a doutrina tem adaptado os seus argumentos. Porque também ninguém quer uma transformação e ninguém quer outro código, porque agora a maioria dos contratos é feita eletronicamente. Depois de tanto trabalho para sedimentar o que tem lá, imagine em matéria de Código Civil. O trabalho que foi feito no Brasil inteiro. E aqui eu quero trazer uma responsabilidade que eu não sei se Torquato sentiu o peso dela quando o professor Menezes Cordeiro, que esteve na Faculdade de Direito Recife há 2 semanas, quando ele disse, olha, o Brasil é o maior país do mundo com a tradição romano-germânica. Vocês têm uma responsabilidade muito grande. Então, nós podemos ser periféricos em muitas questões, mas o fato é que nós temos um Código Civil de tradição romano-germânica que tem 220 milhões de destinatários. Isso só para os brasileiros daqui. É mais do que o resto do mundo somado. Essa é uma responsabilidade que ainda não havia pesado com quem eu dialoguei. E o professor disse isso e eu fiquei, até me perdi um pouco na fala dele, porque eu fiquei pensando, nossa, é muita responsabilidade mesmo. Nós vamos carregar um código que pretende trazer essa renovação, esse arejamento de modo pioneiro, e temos essa responsabilidade. E depois de 1 ano, se nos derem 1 ano de vacatio legis, depois de 1 ano é lei, tem que aplicar. O que, por via lógica de consequência, nos dará 1 ano para dialogarmos sobre palavras que têm quase que autonomia de significado. Então, se o direito vive de pontes e barragens, nós vamos ter uma nova barragem completamente insegura em termos de conduzir alguém para o destino do seu próprio conteúdo. Porque, até onde eu acompanhei, a ponte não está construída. Então é preciso bastante diálogo e, confiada na média de prazo de tramitação dos códigos civis aqui no Brasil, e estou tratando essa proposta de reforma como um novo código, porque se mais da metade do código está alterada, isso repercute ali nas laterais, né? Isso vai repercutindo no sentido, naquilo que se pretende com a lei. Então, nós vamos ter pouco tempo para construir essas pontes, né? Bem, em matéria de responsabilidade civil, os autores que já se arvoraram na trincheira
da oposição rasgada ao projeto, eles apontam 4 problemas básicos. Isso não sou eu falando ainda. Primeiro seria a criação de tensões, ambientes de tensão. O primeiro ambiente de tensão está na proposta do artigo 944-A, porque ele traz a ideia de sanção punitiva para a responsabilidade civil. Algo que reclamaria uma revisão completa de tudo que se trata de responsabilidade civil no Brasil. Porque nós não temos a perspectiva de sanção punitiva. E isso foi inserido nesse artigo 944. Esse mesmo artigo 944, ele tem 944B, que não é a linha, porque, na verdade, para não mexer muito na estrutura, que acabou sendo alterada mesmo, eles colocaram, né, subdividiram os artigos. Né? Se fala em dano indireto, dano atual e dano futuro, dizendo que eles poderão ser indenizados. E sem nenhum filtro para o chamado dano futuro. Uma coisa é aquela lesão, aquele dano que ocorre e já é sabido que para a sua reparação será necessário praticar tal. Outra coisa é falar em dano futuro. Veja, se é para transformar, por que não aproveitar aqui e dizer o dano futuro nós vamos inibir? Já estamos aqui com o dano presente, quanto ao futuro nós vamos inibir. É total inibitória. Ele não deve acontecer, não adianta. De pouco adianta misturar para garantir uma indenização plena e deixar que o dano ocorra. Mentir que o dano ocorra. Porque, para nós, da tradição romano-germânica, o melhor é que o dano não ocorra. Nós ainda somos apegados à ideia de tornar indene, ou seja, sem dano, ainda que isso seja uma quimera, ainda que seja impossível. Mas o que nós queremos é que a pessoa volte à condição em que ela estaria se não tivesse acontecido o dano, que é outro problema que vai acontecer aqui, né? Na proposta do artigo 947, e aí está na cadeia de retrocessos, a finalidade da reparação seria restituir o lesado ao estado anterior ao fato danoso, e não ao estado em que ele estaria se não tivesse ocorrido o estado danoso. Porque como ele estava antes do estado danoso, fica parecendo que nós desconhecemos que o passar do tempo, que outras situações poderiam ter ocorrido. Essa é uma situação que é arrolada como retrocesso. E o artigo 936-A diz o seguinte: o proprietário da coisa passa a não ser mais responsável em qualquer hipótese se demonstrar que ela foi usada contra a sua vontade. Eu me lembro agora sempre, meu pai dizia uma coisa, ele dizia, se o jurista precisa dizer em nenhuma situação, em qualquer situação, sem nenhuma exceção, é porque ele mesmo não tem certeza do que está dizendo. Então ele quer dizer, não me venha com argumentos. Não pode, nenhuma situação, não adianta, não venha com casos concretos, não me venha com exceção, não pode. Diz que é neurastenia jurídica, é para não enfrentar
essas situações que o Torquato falou que impõem uma postura que não tem nada de predatória. Muito pelo contrário, são posturas moralmente indicadas, se é que nós podemos falar em moralmente indicadas, e dizer, olha, essa norma, esse monumento, esse Código Civil, ele não previu uma situação como essa. Porque essa situação, ela tem características que desafiam qualquer pensamento legislativo. E, portanto, não vou aplicar essa norma. Não posso aplicar. E aí, espera-se, claro, do magistrado e também de quem argumenta em prol da não aplicação dessa norma, porque eu digo sempre para os alunos, se você pegar abacaxi, não espere receber morangos. Então, isso começa com o advogado, com o Ministério Público e passa ao magistrado. Você tem que saber pedir e dizer, olha, tem uma norma que diz isso aqui. E ela, aparentemente, se aplica a esse caso. Todavia, e aí você faz uma descrição daquela situação que excepciona. Ou até vai criar um outro ambiente de não incidência, e aí vai uma nova discussão, e aí se vai chegar a uma adaptação, se faz uma alteração, se faz uma lei especial, e assim o Código Civil vai se mantendo como um sistema. Então, esse é um dado tido como um retrocesso. Até porque o proprietário da coisa, ele é responsável quando a coisa é usada. Ou seja, não se pode, ou pelo menos assim, pela retórica básica do direito civil, as presunções não servem para reverter o desconhecimento. Então, se eu tenho um carro, eu tenho obrigações com relação a um carro. Se um filho meu pega o carro e aí depois eu consigo provar que ele não, que foi contra a minha vontade, que eu fiz tudo que era possível, né? Isso não vai mudar o fato de que aquele dano foi causado. É claro que eu escolho o exemplo, então eu botei um filho, botei um carro, botei etc. Mas em outras situações isso pode se complicar demais. E a lei falando em qualquer hipótese, desde que demonstre que a coisa foi usada contra a sua vontade. Ou seja, ele só precisa ter uma diligência de manifestar contrariedade. Ele não precisa ser diligente o suficiente para impedir que a coisa seja usada para causar dano. E a regra hoje em dia é que é preciso que ele use o máximo de diligência possível para evitar que o dano seja causado. Depois apontam incongruências, né? Então, essas incongruências vão desde dizer que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela imediato, né? Isso está repetido em várias situações. E o artigo 944B, a que eu já me referi, ele diz também que os danos indiretos atuais e futuros são indenizáveis. Então, existe aí uma incongruência mesmo entre os dois artigos. Acontece no código também, assim, na parte geral, está lá claro, no código não, no projeto, está lá claro, ficou a norma que impede negócios com a herança de pessoa viva. Aí quando se chega lá na parte de sucessões, tem dito lá que aqueles negócios feitos pelo decujus, que tinham por objeto a herança, tinham por objeto o pagamento futuro com o seu espólio, deverão ser cumpridos. Como assim?
E você pode fazer negócios e dizendo, olha, retire uma parte. O credor ele vai ter direito, mas dentro da dinâmica do direito às sucessões. E não que um contrato, um negócio jurídico tenha lá como objeto, né, em termos de pagamento, esse valor lá adiante. E o mais grave é que ambas as normas estejam no mesmo corpo. Além dessas incongruências, são apontadas imprecisões, que seria a utilização de termos como atividade de risco especial, situação de risco, 927, atividade não essencialmente perigosa, no 927B. Imagine a nossa discussão na faculdade do que seja uma atividade não essencialmente perigosa, todavia perigosa. Nós vamos discutir a essência. É mais ou menos quando alguém nos diz o núcleo central. Isso é uma coisa seríssima, porque se você está lidando com o núcleo central, seja lá do que for, isso é um negócio muito sério. De um brigadeiro até a Via Láctea. O núcleo central, então aqui é uma atividade não essencialmente perigosa, mas ela precisa ser perigosa, porque senão essencialmente perde a razão de ser. Então, como nós dizemos aqui, se tem um essencialmente aqui, ele deve ser valorado pelo intérprete. E, portanto, haverá atividade perigosa, atividade não perigosa, e ou pelas bordas ou pelo meio, nós ainda não discutimos, pelo menos na Faculdade de Direito, não. A atividade não essencialmente perigosa, mas perigosa. E o que quer dizer, então, que haverá a atividade não essencialmente não perigosa, que pode equivaler ou não à atividade não essencialmente perigosa. E isso não é um trocadilho, nem um quebra-línguas de Ariano Suassuna, na voz de Chicó. Isso está no projeto. Então, a partir daí, o que nós temos que pensar e que raciocinar é como chegarmos a algo que deveria ser pretérito, mas que ainda pode acontecer, que é o diálogo mais amplo, né? O diálogo também institucional, porque um código ele precisa ter alicerces institucionais, não apenas do próprio judiciário, porque do próprio legislativo, porque o legislativo ele legitima o que faz por seu próprio mistério. Mas quando nós tratamos de um Código Civil e quando vamos lá para a discussão entre Savigny, Thibault, entre a própria discussão entre Prosper Vilacqua e Rui Barbosa, que tem lá na Faculdade de Direito, esse acervo está todo digitalizado. Então, para quem gosta do vernáculo, é muito interessante. E também as discussões do Código 2002, nós concluímos que nós já demos um passo muito grande em 2002, tendo um ambiente específico para a responsabilidade civil, que já trouxe avanços grandes. E alguns problemas, mesmo o Torquato citou, continuou, como por exemplo, agora a questão é que foi introduzida a perda de chance no código. E mais uma vez é Caio Mário. Caio Mário, que foi quem, na minha opinião, melhor escreveu aqui no Brasil, boa parte do mundo, sobre a perda de chance,
Mas a questão está introduzida en passant, como se não merecesse uma articulação de pensamento no âmbito da responsabilidade civil. Então, partindo para as conclusões, e agora finalmente sou eu falando na minha opinião, eu não acredito que essa reforma venha no ritmo de cavalo baio, como nos disseram, porque serão muitos os destaques. Então, é possível controlar a produção de uma lei até certo ponto, mas dela não ter destaques, dela não ter uma discussão no Congresso que convoque os próprios legisladores e que os legisladores convoquem os técnicos e que os técnicos dialoguem com os outros técnicos e enfim, eu não acredito. Acredito que nós teremos aí um bom tempo para debates e nesses debates, penso eu, deve estar posto aí essa dificuldade mesmo de transformação do código sem que nós saibamos claramente quais são os critérios, porque nós temos as razões, mas não temos os critérios de articulação da comissão, né? Quais são as escolhas, o que foi escolhido para ficar, e enquanto isso nós vamos conviver com pequenos sustos. De vez em quando vai sair uma notícia: o projeto de revisão do código vai acabar com a propriedade privada. Não pensem que eu estou exagerando não, porque já veio assim, porque tem outros artigos que falam, não vai ter mais direito de laje. Então tem direito de laje lá, tem propriedade privada, mas do intrincamento de interpretações lá, fica difícil. Como ficou difícil em 2003, por causa de um ponto e uma vírgula, saber como é que se dava a sucessão da pessoa casada e da pessoa em união estável. Isso foi uma discussão que foi até os tribunais superiores, e quantas pessoas ficaram pelo caminho na primeira instância e nos tribunais estaduais, em que suas ações não subiram. Então, até estabilizar temas e interpretação leva tempo. E o tempo em direito civil, louvo muito os entusiastas da tecnologia, mas o tempo em direito civil, ele é lento, mas ele é implacável. Nós trabalhamos com uma perspectiva de tempo que pode até parecer muito ele, mas depois que ele passa, ele é implacável. E aí nós estamos acostumados a lidar com prescrição, com decadência, que são termos que nós passamos para os nossos alunos no segundo semestre da Faculdade de Direito, e que depois nós temos que repetir a cada disciplina para que eles compreendam como um direito pode morrer, um bom direito pode morrer pela passagem do tempo. E quando esse direito morre pela passagem do tempo dos procedimentos em direito, isso é muito cruel. E é algo que penso eu não está às vistas ou às claras quando se propõe uma mudança tão profunda e tão imediata, em lugar de fazer leis esparsas com as quais nós possamos oferecer mesmo atualidade e maior segurança a esse monumento de barragem que é o Código Civil. Bom, eu fico por aqui nas minhas observações, agradeço mais uma vez a oportunidade
de estar aqui na academia e retorno a palavra à minha querida amiga Rosana. Parabéns pela brilhante palestra. Hoje foi uma tarde muito proveitosa com você, com o professor Torquato. Acho que nós aprendemos muito e acho extremamente importante dar uma oportunidade de debate e abrir. Pronto, para o Fernando. Bem, eu quero dizer que é uma alegria também a circunstância de que, puxa, eu estava ouvindo aqui Torquato, Larissa, e me lembrando uma coisa muito, assim, muito feliz, né? Porque eu fui aluno do pai dele, no mestrado, professor Torquato, né? E vejo hoje com alegria que pessoas da minha geração e filhos, etc., dando continuidade àquelas vozes tão importantes que nós tivemos antes, pessoas com as quais eu convivi, tivemos mais, né? Em Pernambuco tem uma marca de ter grandes juristas, grandes pessoas preocupadas, né, com o direito. Então hoje nós temos Torquato, Larissa, temos outras pessoas. No passado nós tivemos o professor Torquato, o doutor Zé Paulo, também com quem eu convivi um pouco, que era um grande estudioso também do direito civil. E que eu, conversando com ele certa vez, ele mostrando a indignação dele pelo fato de o professor Ponte de Miranda não ter sido levado, né, para aquela discussão lá do Código Civil, quando começou aquela discussão, e colocaram um paulista que não era um civilista, né? Ele era o professor Miguel Reale, que foi para lá, mas não tinha a expertise, vamos dizer assim, do direito civil. Bem, mas o que eu queria colocar é um tema que está também dentro aqui da discussão, pelo menos anunciado, que é a questão, trazer para esse debate, para ouvi-los, que é a questão da inteligência artificial em face dessas transformações todas. E aí eu não vou falar isso por mim, eu vou pegar um texto aqui, não o texto todo, que é grande, né? Mas porque eu estou com a mania de colocar aqui, quando eu estou em consultório médico, eu fico lendo, para não perder tempo. Mas um pequeno trecho aqui, do pronunciamento do professor Técio Ferraz, que você conhece tão bem, de lá dos seminários da feiticeira, né? Que eu fico vendo na madrugada, você lá falando e os outros. Mas ele diz assim, vejam só, o texto não é grande, ele diz assim: o modelo da análise jurídica, o normativista, por exemplo, distinção entre ser e dever ser, das normas jurídicas, envelhece a olhos vistos, virou analógico. Esse modelo de análise estrutural da norma, que foca na imputação, ou seja, o estrutural, está horrível, vou aumentar aqui um pouquinho, que foca na imputação, ou seja, o que é obrigatório, proibido ou é permitido pela norma jurídica, sofre impacto demasiado da tecnologia. A IA tem facilitado, por exemplo, o diálogo entre as fontes normativistas por meio de algoritmos, também sido capaz de identificar inconsistências e contradições nas normas jurídicas, podendo colocar em xeque a coerência sistêmica pretendida pelo modelo estrutural normativista ou acompanhar as mudanças das normas jurídicas em tempo real. Ao fim e ao cabo, numa sociedade que sofreu mutação radical e virou técnico-informacional contemporânea, o direito analógico sai de cena, a francesa, desce do pedestal e se esforça para ao menos manter o status quo
da era analógica. Numa sociedade que sofreu mutação radical, virou técnico informacional contemporânea, o direito analógico se esforça para ao menos manter o status quo da era analógica, repete. Então, pelo que eu entendi aqui, o que ele quis dizer é, como Camões, cesse tudo que a antiga brisa canta, que um valor mais alto se levanta. Quer dizer, como é que a gente olha isso que foi dito aqui, tendo em vista essas posições muito importantes que foram colocadas aqui, de preocupação com estabilidade, preocupação com paciência, em que a doutrina se forme com tranquilidade, que os magistrados eles possam, não é, bebendo na doutrina, proferir decisões mais profícuas, mais consentâneas. Então, era isso que eu queria saber, como é que a gente coloca essa situação nova dentro dessa preocupação que foi trazida aqui. Agradecendo desde já a atenção de todos e as respostas que evidentemente serão dadas. O professor Sérgio Torres Teixeira foi meu professor da graduação, um grande amigo nosso, professor da Faculdade de Direito, também desenvolveu um sistema próprio, em que ele sabe exatamente onde estão todas as ações, na verdade. E Alexandre conseguiu zerar o acervo dele, assim, de ações paradas, usando inteligência artificial. Ele não usou inteligência artificial para julgar isso, né? Mas para administrar ali o gabinete dele. Eu gosto muito de matemática. Eu estava na UFPE essa semana, eu fui fazer um apelo por mais prazo para poder conseguir terminar mais algumas cadeiras. Foi um dia eu vou conseguir me formar em matemática. O professor me deu 2 semanas, disse, eu sei que não vai dar tempo, mas eu falei, pois é, mas o senhor me deu esperança. O senhor me deu pouco tempo e muita esperança. E a matemática, nós em direito, quando nós dizemos, dando material não é problema, isso é pura matemática. Pura matemática é filosofia. É mais ou menos como estudar a história do número zero. Então, quando nós temos uma noção do que seja o algoritmo, ele é funcional. Como é funcional uma caneta? Como é funcional um telefone? Como é funcional a própria linguagem? Com a diferença de que a linguagem, ela tem uma função de tanto comunicativa como de garantia de existência. Então, eu não tenho nenhum deslumbramento com esse cybermundo. Não acho que ele nos abre a porta de um admirável mundo novo. Nem acredito que o direito analógico, com todo respeito e admitindo que eu não escrevi, nem pensei em nada que possa ser comparado ao que o professor Técio escreveu e pensou, mas estou falando aqui do que eu sinto mesmo. Eu não acredito que o direito analógico possa perder o seu lugar. Eu não acredito nem que livro vá deixar de existir porque existe o livro eletrônico. Essa semana eu apliquei prova na Faculdade de Direito e existe agora uma tensão, estava até lá nos nossos grupos, né, com o chat GPT. E a minha prova, a primeira prova de família, eu mando por e-mail, pelo sistema, e os alunos têm uma semana para fazer a prova, para dialogar, pode consultar o tio, a tia, livro, seja lá o que for, pode fazer em dupla para ver se dialogam, e depois de uma semana manda de volta. Mas o que acontece? Quando eles mandam de volta, vem tudo não, é uma parte, né, claro.
uma boa parte, bem parecida, né? E pelo ChatGPT. Só que o que acontece por enquanto, e talvez seja apenas por enquanto, eu ainda tenho acesso também a essa tecnologia. Ela não está restrita às garotas e às garotas de 19, 20, 21 anos. Alguns têm mais idade, estão no segundo curso. Então, o que acontece? As minhas questões que eu envio, eu primeiro passo no ChatGPT. Então, por exemplo, se eu quero que o ChatGPT erre, eu boto uma relação que começa sob a égide do Código Civil 16. Eu coloquei lá uma relação bem anterior, botei que iniciou em 1976, e o ChatGPT vê lá o Código 16 e não calcula, não tem no seu algoritmo ainda que a lei do divórcio de 77, que entra em vigor em 78, mudou o regime de quem não faz pacto pré-nupcial, e aí fica tudo errado. ChatGPT erra. Não é porque eu sou mais esperta, é porque existe no direito essas possibilidades, e eu quero acreditar que nada que nós possamos criar irá substituir a nossa criatividade. Então, tudo isso é funcional. Eu brincando com eles, eu falei assim, eu não vou punir ninguém, porque vocês foram tragados para isso. Mas quero dizer a vocês também que se você descobrir que você tem um prazo meia-noite e for 10h40, vale um ChatGPT para cumprir o prazo, e depois você vai lá e ajeita, né? Diante do prazo, vai fazer o quê? Então eles também precisam saber que isso existe, mas eles precisam saber que é melhor e mais prazeroso e dá um sentido maior estudar. Então eu não tenho, eu realmente não creio que as coisas ficaram mais velozes, elas ficaram, nós somos mais cobradas. Hoje em dia nós somos mais cobrados, porque a pessoa manda uma mensagem e aí ela sabe que hora você leu a mensagem, por que você não respondeu, mas isso é falta de etiqueta na rede social. É minha opinião, pode ser uma opinião por demais otimista ou de um negacionismo frívolo, mas é o que eu acredito, Fernando. Eu ainda creio que viajar levando um bom livro vale mais a pena do que ficar olhando lá o ChatGPT. Eu adoro podcast, tenho podcast guardado para esses momentos aí, para poder ficar escutando. Eu gosto da tecnologia, mas eu não acredito que ela vá substituir. É como a robótica substituir os médicos. Não acredito que nós vamos entrar em hospitais só com robô e o robô vai resolver nossos problemas. Eu tenho essa resistência. E aí vem, que bom que nós estamos em 2024, eu já estou na idade que eu tenho, então talvez para mim isso valha, isso tem alguma valia. Pode ser que a próxima geração seja aí toda eletrônica, ou robotizada. Top 4. O anteprojeto tem o livro de direito digital, né? Mas eu não estou pronto ainda para fazer uma crítica a ele. E como sua pergunta não foi tanto em geral, que aí tem uma série de implicações sucessórias, contratuais, etc., que estão regulando, mas especificamente sobre inteligência artificial, aí eu tenho opinião, sim. Porque isso é lógico, afeta a vida de todo mundo e a gente está atento a isso já há algum tempo. E eu tenho resistido, eu ainda não tenho o ChatGPT, nunca toquei na ferramenta, não tenho nenhuma familiaridade com isso ainda. Semana passada eu decidi que eu vou mudar isso, mas ainda não implementei essa decisão na minha vida, eu ainda não baixei, não. Uma vez eu vi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, um desses programas de inteligência artificial fazendo música. Aí você escolhe o gênero, escolhe o tipo de voz, o tipo de instrumento, e aí me mostraram, na versão não paga, uma música que você reconheceria, que podia estar tocando no rádio.
Aí eu disse, meu Deus, olha para isso, né? Aí o cara disse, olha, essa aqui é a minha lista dos amigos que andam de bicicleta, aqui é o que a gente come, aqui no lanche do passeio de bicicleta, aqui é para onde a gente vai, de onde a gente vem. E eu disse, faz uma música com isso, e a música é um funk. Aí ele faz na hora. E agora, como é que fica o músico? Aí eu vi um vídeo no YouTube, Guilherme Arantes, que é um músico competentíssimo, dizendo, agora eu só faço as harmonias impossíveis. Eu quero ver se a inteligência artificial acompanha isso. Porque você não pode mais ser um músico que repete, porque isso o computador já vai fazer. Você precisa ser, de fato, agora, de novo, um compositor, naquele sentido que Adorno esperava que fosse uma composição. Ele dizia, não, que tudo agora é indústria, a música é só repetir receitas. E o ChatGPT, ou qualquer coisa de inteligência artificial, vai fazer exatamente isso, repetir. A criação é condição humana. A criação. Ainda não temos, de verdade, a máquina ganha da gente no xadrez, mas ela, de verdade, não faz arte. Embora... Embora a gente tenha uma música que Chico Sainz gravou de Fred 04, que ele diz assim, computadores fazem arte, artistas ganham dinheiro. Que é uma ironia, mas é uma ironia, exatamente porque isso de fato não pode ser. Então eu acho que na questão jurídica, veja, é bom que as varas estejam de fato diminuindo o acúmulo, isso é de interesse de todo mundo, e uma ferramenta de inteligência artificial, porque tem essa habilidade com a repetição, ela pode ser muito útil, porque ela vai confirmar coisas que se repetem, e que o tempo humano não é suficiente para dar vazão. Então, é como você ir a pé, ou ir com uma bicicleta, uma motocicleta, um automóvel, um avião. Não tem como dizer que o avião não é uma coisa boa. Eu quero ir para São Paulo. Imagine se eu tivesse que ir para São Paulo a cavalo ou a pé. Não gostava. A Ariane tem uma ótima do avião, todo mundo conhece, né? Não, você está no carro, você pode cair no buraco. Ele disse, e no avião, que o buraco vai acompanhando. Pois é, essas coisas da tecnologia sempre tem esse lado. Agora, o que eu sinto sobre direito, e Larissa falou sobre medicina também, é que, reparem, e isso também é um problema da nossa educação jurídica e da nossa realidade. Quando a gente treina o aluno, e principalmente nesse contexto em que muito da preparação, da formação, embora a nossa faculdade ainda seja, nesse sentido, dissonante, nesse aspecto, dissonante nesse aspecto, mas o treinamento na maior parte das faculdades é para passar num concurso. A gente ainda tem isso, a gente está bem analógico, graças a Deus, né? Mas quando você vê a realidade do que os outros cursos que meus colegas me trazem, porque eu não trabalho em outra instituição que não na Faculdade de Direito Pública, né? E lá a gente ainda se ocupa de filosofia, se ocupa de uma série de inutilidades que a gente considera fundamentais. Porque quando você prepara uma pessoa para repetição, você na verdade não prepara ela para a realidade. Não prepara ela para a realidade, porque a realidade é um fluxo, e o fluxo está sempre a novidade. Você, na verdade, tem que preparar um aluno para um universo novo e desconhecido, continuamente novo e desconhecido, no qual ele se capacite para reagir de uma maneira adequada a isso. Se você só prepara ele para repetir, quando chegar a situação nova, ele não sabe o que fazer. E eu acho que essa é muito a situação com a inteligência artificial, entendeu? A inteligência artificial, ela na verdade não é inteligente, no sentido humano. Heidegger tinha uma frase que ele dizia assim, a técnica não pensa, ela faz. E é muito aplicável à inteligência artificial. A gente chama de inteligência metaforicamente, porque o sistema ele se refaz a partir do input que ele recebe. Ele se reformula, ele é capaz, portanto, de se reprogramar, que é exatamente o que se quer dizer, e aqui tem um pouco também de metáfora, aprender. Se você sempre vai pelo mesmo caminho, vai dando errado, e você insiste no mesmo caminho que vai dando errado, isso significa que você não aprendeu. Você só aprende quando você muda com um insucesso. E é isso que um sistema de inteligência artificial faz. Ele muda a si mesmo para se adaptar à nova informação que ele acolhe.
As coisas com o direito, porém, não são só repetição. E quando elas não são repetição, é que elas são realmente dramáticas e reais. E nesse sentido, aplica-se essa ideia de Heidegger. Até porque a técnica não pensa. Porque um computador, um algoritmo, uma coisa desse tipo, não morre. Um algoritmo não tem medo, um algoritmo não sente dor. Portanto, ele não pode de verdade antecipar uma decisão humana que já não tenha sido repetida, que ele já não possa, de alguma forma, ter se alimentado dela. Claro, você vai dizer, não, mas quando ele se alimenta de um conjunto de dados gigantesco, ele vai absorver os preconceitos, os medos, mais ou menos. Ele absorve padrões, mas ele não sabe a raiz que produz o padrão. E porque ele não tem medo, porque ele não morre, porque ele não sabe o que é ser humano. A realidade do poder, do juiz, assim, a poder, vamos dizer, humanisticamente dramático de decidir coisas sobre a vida alheia, é isso. Porque se a gente não tem a sensibilidade do humano, se não é outro humano julgando a gente, se é uma criatura, se é que a gente pode chamar de novo de criatura, que não morre, que nos vai dizer o que é bom e ruim, num caso novo, num caso que não tenha precedente, então a gente está perdido. A máquina é ótima para a burocracia repetitiva. Ela pode nos facilitar a vida nesses elementos em que é preciso fazer o igual. Mas o que é realmente relevante no direito não é o igual. Essa é a parte burocrática. O curso de direito não é um curso de burocracia. Se fosse um curso de burocracia, seria uma tristeza uma faculdade de direito. Há ocasião, mesmo numa faculdade de direito, para os que são estranhos se surpreenderem, há inteligência humana. Não é? É uma questão, direito, literalmente, não só a medicina, hein? Direito também. É uma questão de vida ou morte. Mesmo sem a pena de morte, mas assim, você muda radicalmente. Que eu falando ao lado do desembargador, não é? E que alteridade tenho eu que não tenho essa experiência. E não só um desembargador, mas o Dr. Manuel Hart, que é uma das pessoas mais brilhantes que nós temos na faculdade e nos tribunais. Mas eu imagino que ele concorde, e é questão de vida e morte, é uma questão que não é uma questão qualquer. Quando eu estava na faculdade, eu me lembro que havia dois, para mim, os principais referenciais, na verdade, três. O professor Lourival Villanova, o professor Cláudio Souto e o meu pai, né? Não vou negar, isso era dentro de casa o tempo todo eu ouvindo doutrina, porque ele gostava do que fazia. Então as conversas, se ele tinha uma outra ocasião de falar de direito, ele falava de direito. E ele era justnaturalista, ele se dizia justnaturalista. E é uma coisa que eu fiz muito esforço para entender como é que ele pega uma coisa tão antiquada assim, que é um justnaturalista. Mas o que ele queria dizer, hoje eu entendo, já velho, ele quer dizer que as decisões não são indiferentes. E que o contexto existencial em que você se envolve, quando um caso é um caso novo, um caso grave, um caso de repercussão, é de fato uma questão em que você procura o intrinsecamente correto. Não o correto por uma formalidade, não o correto por uma convenção, mas aquilo que é necessário para atender uma demanda existencial. E é isso que ele queria dizer com o justnaturalismo, não um justnaturalismo metafísico, mas uma espécie de imanentismo. Estava lá imanente ao problema a solução, porque a solução é uma projeção da condição humana, das expectativas do humano. É isso que eu acho que nunca a inteligência artificial, eu quero crer, né? Também não sei. Porque existe também o problema contrário, que o pessoal da inteligência artificial sempre fala, que é o seguinte: quando a gente pensa a realidade, nós temos uma capacidade, digamos, no nosso cérebro computacional que não é absoluta. Na teoria da evolução, parece claro que nós não evoluímos para saber a realidade absoluta. Evoluímos para sobreviver no ambiente. Então você olha, os ratos em Wall Street, eu gosto de usar esse exemplo, não sabem, apesar de estarem lá, o que é a Bolsa de Valores. De certa forma, nós no mundo, considerando o que o mundo é, provavelmente somos como os ratos de Wall Street. Tem muita coisa, aquela coisa shakespeariana, tem muito mais na realidade do que sonha a sua vã filosofia.
Isso parece ser claro. Agora, o que vai acontecer é que essas máquinas inteligentes, elas vão observar padrões da realidade que nós não somos capazes de observar. Esses processos, operando com Big Data, daqui a pouco eles vão fazer contas. Por exemplo, agora o pessoal de física quântica, teoria das cordas, está esperando os computadores quânticos, porque eles imaginam que esses computadores quânticos vão poder fazer cálculos com metanúmeros, que nós não temos condição mental para fazer. Então, de fato, vai haver uma série de horizontes que se abrem em função dessa tecnologia. E claro que haverá também repercussões jurídicas. Mas a gente não pode nunca perder a dimensão de que o direito é feito por criaturas humanas, para criaturas humanas, e é uma questão fundamental para o humano. Eu me lembro do nome do livro de Nelson Saldanha, que é outro professor que eu devia ter incluído na lista aí, né? Porque para mim foi muito importante mesmo. Eu acho que esses 4 são os 4 da minha formação básica, né? Um livro que ele chamava com um belo título de Pela Preservação do Humano. É essa a ocupação do nosso afazer jurídico também. O jurídico, o afazer jurídico, o pensamento jurídico é o pensamento humanista. A máquina pode até se fazer de aparentemente humanista, mas ela não sabe o que é ser humano. Não pode saber o que é ser humano. Inteligência artificial é apenas uma metáfora. Uma metáfora de uma ferramenta que só sabe repetir. Se você pode usar isso, pode e até deve. Eu já estou dizendo que eu vou começar a aprender a usar. E é útil. Mas se você não lê, se a decisão for dela e não sua, aí, amigo, aí é desesperador, aí é para ter medo mesmo. Aí é como se você, porque está num automóvel, fechasse os olhos. Ele vai me levar para o lugar. Eu sei o lugar para onde ele vai me levar. É isso. Primeiro, nós estamos hoje diante de um direito no Brasil, sobretudo na área do direito público, né, que cada vez mais nos encaminha para valorizar as peculiaridades dos casos. Nós, no direito administrativo, antigamente, né, tínhamos uma célebre súmula 473 do Supremo que a administração deve anular os seus próprios atos e tal e tal. Hoje já não é mais assim, né? Hoje está lá na LINDB, está na lei de licitações, está em vários lugares, né, dizendo que o juiz ponderará as consequências do ato, né, verificará se melhor atende ao interesse público a persistência daquele ato mesmo nulo. Digo isso até porque na última terça-feira, em uma sessão, tive a oportunidade de participar de uma sessão que construiu uma decisão assim. Quer dizer, pessoas que tinham, de boa fé, realizado um curso patrocinado pela universidade a que eles pertenciam. O curso já tinha produzido todos os efeitos jurídicos, a pessoa já havia obtido todas as progressões, já havia participado de bancas de tudo quanto era de coisa pelo Brasil afora, e de repente se diz que a universidade que reconheceu um diploma, que era um diploma estrangeiro, não teria competência para isso, porque o curso que ela mantinha era um curso de outra área e não podia, e que se recomendava anular todos os títulos, todos os reconhecimentos, né? Então, reconhecimentos realizados há 10, 15 anos e tal, né? Então, o que é que nós dissemos? Olha, isso aqui é profundamente desumano, né? Está atingindo pessoas que estão com sua situação aqui consolidada há anos, é contraproducente, é contrário ao interesse público, porque se nós vamos anular as bancas de que ele participou, os títulos, tudo isso, o efeito vai se expandir, né? Então, nós vamos ter que imaginar esse caso concreto e vamos encontrar uma solução que a LINDB permite, hoje a legislação permite, né? Que talvez em uma inteligência artificial não se conseguisse, né, chegar a esse tipo de solução, né? Outra coisa também é que as decisões judiciais, principalmente nos tribunais, elas são construídas a cada voto que é proferido. Pelo menos deve ser assim. Então, quantas vezes, né, eu entro numa sessão com um voto, né, e à medida que os outros vão proferindo os seus votos, né, eu vou raciocinando, né, e quantas vezes a decisão que sai, na verdade, é uma conjugação das várias considerações que foram feitas ali, né? Então, se cada um levar um voto com base no chat do GPT, provavelmente vai ser um caos, né? Porque um vai dizer, não vai funcionar, né? Então, essas coisas realmente existem, né? Eu acho também que o chat GPT vai ser muitíssimo útil, né? Muito bom
porque nós temos uma demanda de massa, né, imensa, né, e vai resolver, essas situações serão resolvidas, vai contribuir para isso, né, mas eu vejo como mais um passo para a chamada modernização do judiciário, né. Então eu fui da época que iniciei dando sentença na mão, escrevendo, né, depois veio a máquina da datilografia, depois veio uma máquina elétrica, depois veio uma máquina eletrônica, que eu me recordo na Justiça Federal. Era disputada com base na antiguidade, para ver quem podia ter direito, né, de usar aquela máquina eletrônica. Né? Depois veio o computador. Né? Então, tudo isso foi evoluindo. Né? Chegamos agora a um aperfeiçoamento da tecnologia. Né? Mas, realmente, sem o sentir, né, sem a capacidade de perceber os casos, né, sem ouvir as pessoas, né, é porque às vezes os juízes concedem audiência aos advogados, mesmo, né, fora da ocasião de sustentações, e alguns até hoje eles passam até atendendo as partes, chegam lá, porque realmente, né, eu não vou ficar preocupado de ser contaminado pelo emocionalismo da parte. Mas é bom ouvir a parte, saber, né, em que circunstância ela está atuando, foi o que aconteceu com ela, né, qual a importância daquela decisão para a vida dela. Né. Então, acho que tudo isso vai continuar, né, vai continuar, embora as reflexões sobre um tema como esse, né, sejam realmente muito amplas. Né. Então, eu aqui aproveito também para parabenizar a brilhantíssima exposição, né, do professor Larissa, o professor Torquato, as intervenções do Fernando, né, e dizer que realmente, numa ocasião como essa, nós sentimos muito orgulho, né, no caso meu, de ter feito o meu curso na Faculdade de Direito do Recife, de ter, né, ensinado a Faculdade de Direito do Recife, né, e de ter participado do mundo jurídico de Pernambuco. Não é só a Faculdade de Direito do Recife, outras instituições também são de grande valor, o que só faz mostrar, né, a cultura jurídica do nosso Estado. Né? Realmente não devemos nada a ninguém, pelo contrário, somos pioneiros, né, em muita coisa. Jesus, muito bem. Eu fiz meu curso na década de 90 e o professor Manuel Hart, ele era muito jovem, devia estar disputando uma máquina dessa elétrica. E eu me lembrei agora, né, tive um flash em que ele virou e disse assim, agora nós vamos ter um plantão na justiça e nós teremos que ter um telefone em casa específico para o plantão, não existia celular. E veja, a ideia de ter um plantão era muito mais forte do que a ideia de resguardar a privacidade do juiz. Hoje em dia, nós que atuamos aí no foro em geral, já fica lá o telefone celular do plantonista e do secretário, e por uma questão de gentileza, se for tarde da noite e tudo, nós entramos em contato com o secretário, e o secretário diz, doutora, a senhora pode mandar a petição para ir adiantando para que doutor fulano ou doutora fulano, que são os juízes, saberem se vão precisar se deslocar ou se vão decidir de casa. E aí nós enviamos pela internet, torcendo para que possam decidir os juízes e as juízas de casa, para que nós também não tenhamos que sair de casa. Mas continua sendo uma decisão que naquela época que o preocupava era, esse telefone vai funcionar, cada um vai ter um telefone, porque era uma questão de vida ou de morte. E aqui, como eu estou falando praticamente em família, eu sofro de um problema muito grave, que é um ouvido que tem vida própria. E uma certa feita eu fui almoçar com o Torquato e outros amigos e nós chegamos antes. Nós que sempre chegamos depois, chegamos antes. Aí resolvemos ir numa loja de instrumentos musicais. E lá estava um piano eletrônico. E aí eu dedilhei, aí de novo eu disse, esse piano está desafinado. Aí o vendedor disse, isso é impossível, esse piano é eletrônico. Eu falei, está desafinado, essa tecla aqui, aí o Torquato ouviu, está
está desafinado. Ele, não é possível. O vendedor, não é possível, esse piano é um piano Yamaha, eletrônico, acabou de chegar e ele não desafina. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas ele está desafinado, esse piano está desafinado. E aí depois até a gente brincou durante um tempo com ideias e discussões como desafinado. Semana passada, eu estava andando no meu carro e um barulho me incomodando, é um barulho mínimo, mas como eu tenho esse ouvido, um barulho me incomodando. Aí cheguei e passei por perto da empresa, da loja lá, enfim. E aí disse, olha, tá com barulho aqui, vou passar o computador. Aí você passa o computador. Disse, passei o computador, o carro não tem nada. Eu disse, tem, tá com barulho. Aí, vou passar de novo. Aí voltou já com o carro. Disse, seu carro não tem nada. Eu passei o computador, não tem nada de novo. Alguém vai ter que andar comigo. Aí disse, tá bom, a senhora vai ao lado, eu posso ir dirigindo. Aí eu disse, olha aí o barulho. Aí o cidadão, que barulho estranho. Será que é da rua? Vamos mais adiante. Quando a senhora ouviu esse barulho, eu digo, tem uma semana que eu ouço esse barulho e eu sou lá do Espinheiro, senhor. Nós estamos aqui na Imbiribeira. E não houve explicação. Isso para mim é o humano. É essa ouvida e como o professor Manuel Hart falou, esse sentir a gravidade do caso. Eu acho difícil, penso que seja difícil introduzir num algoritmo, que é uma linguagem, você pode introduzir dados, mas e dizer para a inteligência o que é urgência, mas fazer sentir a urgência e instalar um telefone na cabeceira do juiz, isso depende de uma decisão humana, isso jamais sairia de um diálogo entre inteligências artificiais. Com certeza. E de lá para cá continua havendo o telefone, ainda que seja outro tipo de telefone. E aí tem o momento da troca do telefone, né, professor? Todo filho de termo troca o plantão para poder manter aquele mesmo número. Então continua havendo essa preocupação do telefone funcionar. A pessoa não pode entregar o telefone sem nenhuma bateria, porque senão acaba o plano. Eu queria só lembrar um experimento mental que é famoso de um filósofo americano chamado John Searle. Ele chama o quarto chinês, e que ele explica mais ou menos como funciona o processamento de dados. A gente diz que ele pensa, mas a situação seria mais ou menos a seguinte. Você não sabe, você está dentro de um quarto que tem uma janela e outra janela. Você tem que pegar uma informação por uma janela e devolver outra informação por outra janela. Você pega, então, você não sabe nada de chinês, mas vem para você uma mensagem em chinês que você recebe numa janela. Aí você pega aquela mensagem que você não entende, você vai a uma tabela que você também não entende, procura ver se é igual, e depois que você identifica o igual, você vê pela tabela o que aquela resposta implica, qual é a outra cartelinha que você tem que pegar, porque você recebeu aquela e viu na tabela, que você não entende nada da tabela, apenas viu que é igual, daí você pega o que a tabela determinou e bota pela outra janela. Aí vai dizer, olha, funciona, entra por aqui uma pergunta e sai daqui uma resposta. Só que a máquina dentro, fazendo a operação entre o input e o output, ela não sabe o que está fazendo. Ela apenas olha uma tabela que ela não entende. É isso que a gente quer dizer quando diz que a inteligência artificial de verdade não pensa. Ela não tem intencionalidade própria. Ela apenas match entre input e output conforme o algoritmo, que é isso mesmo. Você verificar, pegue a mensagem aqui, compare na tabela, a tabela determina para onde vai, você pega o resultado que a tabela determina e bota na outra janela. Isso é pensamento? É isso que um algoritmo faz mesmo de inteligência artificial. É por isso que eu disse, Heidegger, quando fala a técnica não pensa, ele estava correto, bem antes até dos computadores. Para efetivamente pensar, no sentido próprio da palavra,
Segundo Heidegger, é preciso estar diante da morte, que é a condição humana, e com o que ele chama preocupação, que é o cuidado, a atenção. A palavra é Sorge, que é a palavra alemã, que significa preocupação, atenção, cuidado. Essa é a condição humana. Um computador, não, embora 2001, aquele filme maravilhoso, o computador no final fica com medo, não me desligue, como se ele tivesse medo de morrer. Mas, na verdade, é esse quarto chinês. Ele não sabe o que é a morte, ele não sabe o que é o fim. Tudo são processos simulados. E é isso que a gente pode dizer que não é humano. O ser humano, ele realmente tem uma condição irrepetível nesse sentido. A inteligência artificial não o substitui. Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a Larissa, minha irmã, minha filha, minha amiga, e queria, sobretudo, agradecer ao professor Torquato. Realmente eu digo, vai se tornar um membro benemérito da academia. Viu? E foi realmente maravilhoso, Torquato. Você foi brilhante, Larissa foi brilhante, e nós só temos a agradecer aos dois pela tarde maravilhosa que nos proporcionaram.